É preciso que, antes de qualquer execução de trabalho de natureza consultiva ou pericial, ou necessário, antes de qualquer execução de trabalho de natureza consultiva ou pericial, possamos identificar com exatidão o tipo de tributação aplicável às operações da empresa. Como é que eu faço isso? Aí vem a pergunta, né? Como fazer isso? Como fazer isso? Entendendo em resposta, entendendo do negócio, E sempre se perguntando o que a empresa realiza de atividade e quais são as suas principais fontes de receita. Preciso saber identificar essas situações. Por quê? Olha só, e olhe para mim aqui, né, para que você entenda que eu estou querendo levar para você de informação dentro desse contexto. Quando você chega em uma empresa que vende peças, pneumáticos e outros itens que são utilizados aí na manutenção de automóveis, de motocicleta. Como nós estamos atendendo o nicho, eu já suponho que a forma que aquela empresa, a forma que aquele comércio utiliza para poder auferir as suas receitas é com a revenda de determinados itens ou desses itens aí, né, no atacado, ou seja, com o volume e estabelecendo o seu lucro, a sua margem de lucro em função desse volume, ou no varejo, quando ele estabelece uma margem maior, né, apesar das vendas elas serem em menores quantidades. E aí, dentro desse formato, né, desse contexto, eu preciso identificar não só, né, esse volume ou o que é que ela faz para auferir as suas receitas, a fonte das suas principais receitas, como para quem ela realiza essa operação de venda. Tudo bem, eu sei que eu sou um autopeço, mas eu vendo para onde? Eu vendo para quem? Se você, por exemplo, tem uma empresa desse segmento ou acompanha uma empresa desse segmento que realiza operações interestaduais, é importante que eu saiba que algumas dessas operações interestaduais, para o ICMS, por exemplo, nós vamos ter alguns tratamentos específicos, como é o caso do ICMS na forma do diferencial de alíquota que existe por força da Emenda Constitucional 87 de 2015. É importante que eu saiba que existirão cobranças a título de ICMS interestadual e suas alíquotas pertinentes. É importante que eu saiba que esse item, ele também precisa de um acompanhamento em termos tributários lá no estado de destino. É importante que eu saiba que no quesito PIS e COFINS, esse item ele vai ser tributado integralmente ou ele pode sofrer algum tipo de desoneração em função da operação que ora está ali se desenrolando, como é o caso, por exemplo, de uma venda de mercadorias, venda de itens para um órgão público federal. Existem situações que você, ao realizar a operação com esse determinado item, com uma peça e pneumático, você pode ser desonerado da tributação desses produtos. Assim como também pode acontecer, e olha só que interessante, né? Eu quero até que você me diga aqui nos comentários se você já ouviu falar disso. Existem algumas empresas que elas têm aí a sua atividade principal. Vamos citar aqui um exemplo prático, né? As empresas que trabalham com operações relacionadas à infraestrutura, hidrelétrica, empresas que possuem turbinas e parques eólicos, elas podem pleitear um benefício fiscal no âmbito federal que se chama REID, né? Um tipo de benefício fiscal que um dos impactos, um dos reflexos desse benefício é a desoneração de algumas operações ou da tributação de algumas operações que se envolvem aí com o PIS e a COFINS, ou seja, o cara não pagar ou pagar com redução o PIS e a COFINS decorrente das suas operações. E nesse contexto de apurar e não pagar as operações, as empresas que prestam serviços a essas outras que têm esse benefício fiscal, elas podem se beneficiar indiretamente, se é que vocês entendem. O que seria esse benefício indireto? Olha, essa empresa ela tem essa habilitação a receber esse tipo de tratamento, um tratamento diferenciado, um tratamento benéfico em função das suas atividades serem específicas, e essa empresa que tem esse parque eólico, ela tem alguns automóveis, aqueles caminhões e tal. Nisso, ao vender peças, pneumáticos para essa empresa, comércio varejista de autopeças, comércio varejista de peças e equipamentos para automóveis, eu posso me beneficiar de maneira colateral, olha só, desse benefício que essa empresa que recebe, que compra essas minhas mercadorias, ela tem.